Eu já tô aqui com duas moças, olha, a Aline e a Rafaela. Aqui tá escrito piriguetes, é isso mesmo? Isso, Piriguetes. com certeza. Assumidas. Assumida. Tá bom. E com o Eduardo Nunes, que é especialista em relacionamentos. Isso. Você não é psicólogo. Não. Tá, fora do ar eu perguntei pra ele, você é psicólogo? Tá? Ele falou, não, eu sou homem. Vocês queriam opinião masculina, então nada melhor que vocês trazerem um homem aqui. E o Eduardo sabe do que ele está falando. Olha, ele já está no terceiro livro. Esse daqui já está na terceira edição. E você sempre escreve sobre relacionamentos. Isso, sempre do ponto de vista do homem para a mulher. Assim, eu explico para a mulher o que o homem espera que ela saiba, para que ela possa se relacionar, que é a grande confusão. Como é que é o negócio? Então, a grande confusão que eu acho que existe é justamente esse. Não existe homem falando, olha, o que nós achamos que vocês têm que saber. Então, não tem que fazer, mas tem que saber. Então, Por exemplo, o que uma mulher tem que saber, Eduardo? eu acho que a primeira coisa é saber o que ela quer de homem para ela. Então, é muito interessante isso falar, mas parece bobagem. Mas as mulheres não sabem o que o homem certo que dá para ela. Então, toda... Não sabe escolher. Exatamente. Vocês estão até o caso que vocês estão colocando aqui das piriguetes. Você vê, por exemplo, são mulheres extremamente atraentes, agressivas, porém, você acabou de passar uma matéria dizendo que o marido da Cleo Pires brigou por causa de um decote. Então, quer dizer, a mulher que é exuberante, ou que é artista, ou que é muito agressiva, ela precisa de um homem que não se encarne com isso, né? Mas pera Senão lá. vai dar porcaria. Agressivo. Por que agressivo? Mulheres que são exuberantes, bonitas e agressivas. Eu chamo de... Interessante. Tem a mulher que é discreta, que digamos assim, que ela é mais low profile, ela não quer chamar tanta atenção, mas não tem a sua beleza clássica, digamos assim, e tem a mulher que tem a beleza exuberante, como é o caso que vocês estão chamando de as piriguetes. E é tão bonita, é tão exuberante que chega a ser agressivo. Chega a ser agressivo para muitas pessoas e digamos assim, até para os homens é agressivo. Só que assim, como Que interessante. eu costumo dizer o seguinte, que sempre, você acabou de passar, o decote da Cleo Pires era um decote bobo. Mas era Você agressivo achou? para aquele homem que está com ela naquele momento. Quer dizer, Entendi, entendeu? entendi. Então, eu costumo dizer o seguinte, que nós homens olhamos as mesmas coisas. Nós olhamos as mesmas coisas. O rosto só que é a o nota... último, né? Olha, aí tá uma confusão, eu tenho que explicar. O rosto é a Elas parte... Foi até bom você ter colocado isso, que o rosto, ao contrário do que o pessoal pensa, é a coisa que o homem mais olha. Que é a única referência que nós temos Sei. se a mulher nos deseja ou não. Tá, a gente vai dar uma pausa, vamos retomar daí. Eu queria depois que vocês falassem assim, pra vocês, se o rosto é o primeiro lugar que eles olham ou se é justamente do pescoço pra baixo, daqui a pouquinho. Meninas, Rafaela e Aline, eu conversando sobre frutas e elas vocês estavam trocando uma ideia com o Eduardo, entre vocês. Pra onde os homens olham primeiro quando vocês chegam no ambiente? Bem, pra mim, eles olham mais para o corpo. Aham, não precisa falar parte do corpo, mas a gente pode imaginar. Pra você também? Com certeza. O foco deles sempre é mais o bumbum, né? Aquela viradinha clássica deles. Isso. Que horas que vocês sentem que eles olham pro rosto de vocês, pros olhos de vocês, pra cara de vocês? Depois que eles avaliam tudo, eles olham pra cá. Tá concordando? Exato, concordo. Inclusive, até uma coisa que é interessante que as mulheres têm que saber, tá? Qual? Nós não olhamos o bumbum de vocês. A gente olha o tamanho da calcinha. O bumbum é brinde. Creio. Pois é, porque aí que tá o detalhe. A gente olha, o homem olha o comportamento sexual da mulher. Então a gente imagina... Como é que é? Então. Tá vendo que Então é o interessante? seguinte, o que o homem olha é o comportamento sexual. Não é a beleza que atrai, é o comportamento sexual. Então a agressividade delas vendem uma modernidade. Entendeu? Tanto é que seria um contrassenso, assim, se elas colocassem uma roupa super agressiva e uma calcinha enorme. Seria um choque para qualquer homem de olhar. Então, porque a gente espera uma calcinha pequena para quem é agressiva. Que coisa, hein? Então é o comportamento sexual que é o mais importante. Por isso que eu falei que o rosto é o que a gente olha. Porque a expressão facial é que vai dizer se a mulher está atraindo ou não. Assim, Mas o olha homem perdeu a depois, referência. né, Eduardo? Depois de ver tudo isso aí que você falou. O homem primeiro, a gente olha primeiro, é engraçado isso, porque é o seguinte, a gente olha primeiro o que a gente acha atraente. Então isso é intangível, o homem não tem controle do que ele acha atraente ou não. Ele pode achar ou não atraente, simples. Então todos eles olham as mesmas coisas, só que o que para um é legal, então, sei lá, por exemplo, eu prefiro morena, tem uma loira e uma morena. A morena sempre vai ganhar em atração para mim. Porque é o seu gosto pessoal. Porque é meu gosto pessoal. Agora, falando de piriguete, vocês acham que... Primeiro, vocês se inspiram na Suelen? Eu me inspiro só
no modo dela se vestir, porque ela também é demais na novela, né? Em que sentido, Rafaela? Ah, é o nome da minha filha, então toda vez que eu falo com você, parece que eu tô falando com a minha filha. Em que sentido, Rafaela? Ela é uma mulher, assim, que gosta de sair com vários homens, jogador de futebol. Piriguete não é isso? Não, tem essas piriguetes e tem as piriguetes que se considera piriguete só pelo modo de se vestir. Essa sou eu. Eu me considero só pelo modo de eu me Que vestir. é uma piriguete de fachada. Isso, porque eu gosto de botar roupas curtas, eu gosto de cuidar do corpo, eu gosto de ser, que nem ele falou, um pouco agressiva com o corpo. Então isso faz os homens achar que eu sou uma piriguete. Então, já que eles acham, eu me assumi, eu sou uma piriguete, mas dessa forma, não da forma da Sueli, que gosta de sair com vários homens. Então, você concorda com ela, Aline? Eu concordo. E também tem a questão, que nem ele falou, né? Nem todos os homens. Então, assim, existe também a classificação dos homens. Tem homens inteligentes. Boa, vamos classificar mas os também homens. tem aqueles homens que para eles só importa, né, tipo, pegar. tchê lá, Aí, o rally rola. já tem homens não, que eles te olham com outro olhar e, como ele falou, tem homens que exigem que o rosto seja bonito. Tem homem que não esquenta só com a questão do corpo, você precisar o teu corpão. Entendeu? Então você classificou os homens, pelo que eu entendi, nos inteligentes e nos que querem só uma aventura. Isso. Com o visual de vocês acham que vocês estão atraindo os inteligentes ou os outros? Os outros. Os outros. Mais os outros, isso. E vocês querem os inteligentes ou os outros? Os inteligentes. Mas se vocês querem os inteligentes, por que vocês estão agradando os outros? Não é da forma de agradar os outros, é uma forma de querer agradar todos, mas... Posso defender ela ou não? Infelizmente, a gente considera a gente chama a pessoa mais dos outros. Entendi. Diga, Eduardo. Então, é uma coisa Por que inclusive, defender? Eu dou Por que consulta, defender? até assim, eu dou coaching, o que eu mais atendo são mulheres e mulheres atraentes, é o meu dia a dia lá. Ah, o engraçado é? é que é a primeira que percebe que tem alguma coisa errada. Então, primeiro elas gastam todo o dinheiro em beleza, depois que elas ficam lindas, vê que aumentou a quantidade de homens, mas elas não conseguiram namorar. Aí que elas me procuram, isso que é engraçado. Então quem te procura é a mulher que quer namorar, que quer casar. Exatamente. Que quer casar. Aí primeiro elas ficam assim, quase piriguetes, que elas são extremamente, até demais em termos de bombada, né, de exagero, de treinamento. Elas são mulheres lindíssimas, super atraentes, só que elas não conseguem namorar. Até a explicação que eu dei, elas não conseguem atrair apenas o homem. Nenhuma mulher consegue atrair apenas os homens inteligentes, como você está dizendo, entendeu? Você vai atrair todo tipo de homem. A importância é de saber perguntar. Porque a grande dificuldade que a mulher tem hoje em dia é de selecionar o homem. Elas não fazem seleção. De tanto que aparece. Então quando ela isso sai, mesmo, aparece, aparece tanto homem que você... chove eu 50 já faço o homens, e contrário. como o homem respeita a posição de outro, ela fica perdendo tempo com o homem errado. Isso é isso. Então, enquanto tem um homem perdendo o tempo dela, outro não chega. Então, aí por isso que tem a importância de fazer a seleção. Qual é a pergunta básica que uma mulher como a Rafaela e a Aline precisam fazer? Perguntas que as mulheres precisam fazer para os homens para descobrir se ele é o que ela procura. Bom, a primeira pergunta é o seguinte, como eu falei, eu só atendo mulheres que querem se casar. Tá. Vocês querem se casar? Com certeza. Entendeu? Porque para se casar, você sabe muito bem, existe muito boa vontade. Então, uma fase da mulher que ela tem que pensar, bom, agora eu vou ter que cuidar de uma família, cuidar de um homem, cuidar até dos filhos dele ou dos seus próprios filhos. Então, a primeira coisa é saber se ela está pronta para isso. Segundo, é definir que tipo de homem vai dar certo com ela, que nem no caso delas. São super agressivas. Tem que ser homens que se garantem, ou seja, homens que não têm ciúme, que não têm ciúme, que não têm insegurança. Então, senão dá crime passional, que nem vocês viram há pouco tempo atrás. Porque o que acontece? O homem fica tão desesperado que a mulher chama atenção que quer... Exatamente. Ai, Então, Eu já o fui meu primeiro casada, livro... mas eu nunca tive problema com isso. Tá. Desculpa, Então, conclui. o meu primeiro livro chamava Sedução, uma estrada de mão dupla, que significa justamente que da fase da sedução, que é a fase que antecede o namoro, para nós homens só tem dois caminhos. Ou ele quer te pegar e casar, ou quer te pegar e ser seu amigo. Então, ele define Pegar o e ser homem... seu amigo, eu existe? falei pegar para falar um nome bonitinho, mas ele quer... ele se sente atraído com a intenção... Falar, pegar é um jeito bonitinho. Mas porque assim, na verdade ele quer levar lá pra cama, entendeu? Porque o homem... E só? Ou quer se levar pra cama e ser amigo, ou levar pra cama e casar. E o homem decide isso antes, não é durante. Isso que é a grande confusão. Então, pera lá. Então, desculpa, eu tenho que interromper. Essa história do homem decidir antes, quer dizer, quando ele chega, ele já sabe o que ele quer. Já sabe. Vamos, Pode pedir vamos um continuar cigarrinho. daí. Vamos continuar daí. Voltando para o nosso bate-papo, que eu já vi que vocês ficam conversando, eu fico tão curiosa que eu fico lá e o povo continua o papo aqui. Qual era a pergunta? Se elas estão fazendo a pergunta certa para o homem. É isso? Isso. Foi essa a pergunta que ficou?
Ninguém nem lembra, né, Acho que já também, mudaram de assunto. Mas acho que pode te ajudar justamente isso. Elas acabam atraindo muitos homens. Não era nada disso. Era que o homem escolhe antes... Isso. Antes, quando ele chega na mulher, ele já sabe o que ele quer com ela. Exatamente. Que momento que ele decide isso? Geralmente, uma hora que bate o olho, né? Porque eu costumo Rápido dizer, assim? o homem tem uma ordem de pensamento quando o assunto é atração com a mulher. É mesmo? A primeira coisa é a atração física. Então, a primeira coisa que o homem se preocupa é se ela vai ser a boa amante. Então aí que vem a compleição física, o formato, o tipo. E às vezes às vezes elas pensam que é só a beleza. E não é o contrário, como eu falei, eu tenho amigos meus, por exemplo, que jamais saía com uma delas por causa do tamanho delas. Ele gosta de mulher mignon, ele gosta de mulher pequenininha. Quer dizer, gosto é gosto. Gosto é gosto. E o cara não tem, inclusive, ele já teve namoros com mulheres assim impressionantes que eu falei, casa com essa que tem impossível, uma que bata mais com você do que essa. Ele não Mas quis. o problema era justamente porque ele gosta de mulher mignon. Então, isso é uma coisa que é intangível, o homem não consegue controlar isso. Então a primeira coisa que ele olha é isso. A segunda coisa são os valores. Que valores? Que eu chamo de amante, mãe e amiga, né? Então, primeiro são os valores, é a atração física. Depois ele vê os valores, o que ela pensa de família, religião, quais são os planos que ela tem para a vida dela. Entendi. Se eles estão batendo com os mesmos planos. E o terceiro medo é o medo do tédio que o homem tem, né? Então, ele diz uma mulher que, antigamente, o homem tinha a senhora na cama, a mulher na cama e a senhora na sociedade. E os amigos é que faziam a função de amizade. Ele tinha tempo de chegar em casa às 6 horas da tarde, sair no portão, bater um papo com os amigos. Hoje mudou. Hoje, com o trânsito, com essa loucura e com o excesso de entretenimento que a gente tem, porque o que é o excesso de entretenimento? Você não tem filmes em casa que você não assistiu ainda, tem sites que você não acessou, Facebook, então, quer dizer, é tanto entretenimento que o cara não consegue mais ter amigos. Então, ele acaba tendo que ter a mulher como esposa, como amiga dele. Então, o importante é bater todos os valores dos 3 pilares, seria de amante, de mãe e de amiga. Olha, a gente continua aqui no papo e olhando vocês, e ele falando da agressividade e tal. Assim, você achou agressiva a apresentação? Não, agressivo é porque você Senta aí, meninas. fica até tonto de olhar, né? É tanta coisa para olhar, né? Você e todos os rapazes aqui. Vocês têm show, vocês querem dar telefone de contato, alguma coisa, Rafaela? Sim, é 021 78 57 6308. Fala com Sancler. Sancler. Isso. Tem algum site, alguma coisa? Tem, é www.ajaulaDasGostosudas. Como que é? A Jaula das Gostosudas. A Jaula das Gostosudas. Isso, .com.br. Muito obrigada por terem vindo, viu? Muito obrigada. Quer deixar algum telefone ou endereço? Pode ser, eu queria deixar o site, pode ser www.seduzir.com.br e o telefone é 4323-0596, aqui em São Paulo. Tá joia. Pessoal, muito obrigada por terem vindo. Vou conversar com a doutora Carol, que está lá com toda a agressividade do mundo me esperando, né, Carol?